7 curiosidades sobre Uma Jornada Rumo à Coroa da Vida. Número 1. Uma Jornada Rumo à Coroa da Vida não é apenas um livro. Como assim não é apenas um livro? A questão é que eu não falei, eu vou escrever um livro, comecei a editar a história e pronto, está aqui o livro. Não. Na verdade, essa é uma ideia que já vem de algum tempo, de alguns meses, e que foi passando por um processo até que o resultado final é este aqui, o livro. Tanto que a história em si, ela começava e terminava no primeiro capítulo do livro, não tinha capítulos. O primeiro capítulo do livro, que se chama Caminhos, já era a história, começava e terminava ali. E tanto que eu tive que, quando eu decidi fazer o livro, eu tive que reescrever praticamente muita coisa, inclusive acrescentar coisa que não tinha, até capítulos novos, como por exemplo esse último capítulo do livro aqui, o capítulo número 5, quinto e último, que foi acrescentado por último quando eu estava já escrevendo, já preparando tudo para fazer o livro. Com certeza vai muito além disso, não se limita apenas a um livro, a uma história. Com certeza é uma ideia que abrange muito mais, envolve muito mais coisa e vai além. É uma forma de viver que tem que ser aplicada nas nossas vidas. Cada simbolismo aqui, cada significado, cada personagem que representa um tipo de pessoa, cada situação que acontece, cada atitude, cada elemento e principalmente a palavra de Deus envolvida aqui dentro, em cada palavra, em cada frase, em cada pedaço, em cada parágrafo, em cada capítulo, se a gente permitir que Deus trabalhe nas nossas vidas, através das coisas que estão aqui, principalmente por envolver a palavra de Deus, com certeza vai nos fazer ver as coisas de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente e agir de uma forma diferente, e com certeza vamos ser pessoas muito transformadas. Até mesmo porque eu tenho certeza que a pessoa que mais aprendeu com esse livro, a pessoa que mais se identificou com as coisas que estão aqui, não foi você que leu ou outra pessoa que recebeu o livro, foi eu mesmo. Tanto que eu não apenas peguei o livro e li ele depois de pronto, eu tive que escrever ele do início ao fim. E conforme eu fui escrevendo, cada detalhe, cada palavra, cada simbolismo, cada ligação, cada situação da vida real sendo envolvida aqui dentro de uma forma figurativa, cada detalhe aqui envolvendo a palavra de Deus, eu realmente percebo, eu vejo, eu reconheço o quanto eu, por ter escrito o livro, não sou a pessoa que menos precisa dele. Pelo contrário, eu sou a pessoa que mais precisa dele, que mais precisa viver o que está nele, junto com a palavra de Deus, junto com o agir de Deus sobre a minha vida. E esse livro, não o livro em si, mas a história, a ideia, tudo que está envolvendo ele, tem um valor muito grande para mim, tem um significado muito grande para a minha vida, justamente por isso. 2. O propósito da carta. Todas as pessoas que receberam essa primeira edição do livro receberam junto uma carta, que é essa daqui. E essa carta, por mais que pareça que seja só uma coisa a mais, veio no livro, uma coisa para deixar mais legal talvez, ou uma coisa só para ficar mais bonitinho, ela tem um propósito por trás disso. Começa assim: querido amigo, e o primeiro parágrafo já diz: se essa carta chegou em tuas mãos, louvado seja Deus por isso. Não foi um engano ou algo parecido. Deus quer falar exatamente com você. E continua, se você é cristão ou não, acredita ou é ateu, etc. E, na verdade, o propósito dessa carta é o seguinte: no começo, quando eu fiz o livro, antes dele estar pronto, eu tinha a intenção de distribuir ele para pessoas que eu não conhecia, a maior parte dessas pessoas. Algumas pessoas iam ser as pessoas que conheço. E, dentro disso, a maioria dessas pessoas, eu não entregaria o livro para elas de uma forma direta, tendo contato direto com ela. Então, para essa pessoa não ficar se perguntando: o que é isso? Né? Será que isso aqui é meu mesmo? Como que chegou isso até mim? Então, essa carta é meio que uma justificativa explicando sobre o que é o livro, né? No caso, explicando o porquê desse livro estar com essa pessoa. Só que depois que o livro já estava pronto, eu fiz totalmente diferente. A maioria das pessoas para quem eu entreguei até agora, provavelmente todos vão ser assim, são para pessoas que eu conheço. Um ou outro não é de forma direta, alguns são entregues por outras pessoas, por mim, ao invés de ser eu diretamente. Mas a maioria são pessoas que eu conheço. Então, resumindo, essa carta aqui praticamente, agora ela se tornou um elemento desnecessário. Porque, na verdade, as pessoas que estão recebendo o livro, elas já me conhecem e já entendem que se eu estou dando o livro para elas, é porque elas já sabem que está vindo de alguém e que é um presente. E não ia ficar se perguntando de onde que veio, de quem e o que ele quer dizer. Número 3. Personagens que desapareceram de repente. Na história tem muitos personagens secundários, que são personagens que não têm papel muito importante na história. Eles apenas, às vezes, não tem nem nome, nem dá pra saber o que eles são. Apenas aparece escrito eles, ou aqueles que dá no sentido de entender que tinha mais gente com eles. Só que
só que eles não têm papel fundamental na história. Então são personagens secundários e em muitos momentos do livro mostra eles, né, seguindo os personagens principais. Só que ao mesmo tempo, às vezes antes ou depois, mostra os personagens principais sozinhos entre eles. Então foi um erro que passou despercebido por mim, mas se você atentar bem aos elementos da história, você vai acabar vendo que uma hora tem alguns personagens junto com eles, outra hora eles estão sozinhos. Então esses personagens meio que ficam desaparecendo e aparecendo, desaparecendo e aparecendo de novo. Na verdade o que acontece é que uns desaparecem e aparecem outros novos, e esses novos também desaparecem, e assim vai, aparecendo outros e sumindo alguns, aparecendo e sumindo. Se você prestar atenção nos mínimos detalhes, você vai descobrir muitos outros erros além desses. Número 4. Palavras difíceis. Esse livro com certeza vai complicar a vida de todos que tiver ele, e por causa das palavras usadas. E eu me empolguei muito quando estava escrevendo, porque eu quis usar uma linguagem parecida com a da Bíblia, com as traduções mais difíceis, então eu acabei me empolgando nisso e acabei fazendo uma coisa que praticamente dificultou o entendimento de todo mundo. E isso comprometeu o sentido, o propósito do livro, até mesmo porque é justamente o contrário, as pessoas têm que entender e não deixar de entender. Então esse também foi um erro que eu cometi, de ter usado essas palavras, essa linguagem difícil. Eu me arrependi depois, só que já era tarde, o livro já estava pronto, não tinha como voltar atrás e mudar, reescrever tudo de novo, até mesmo porque eu já tinha feito. Então, uma das alternativas que eu encontrei, uma das saídas, foi criar no mesmo site onde eu publiquei o livro antes de fazer ele físico, que foi um site chamado Wattpad, que é um site onde tem histórias virtuais, livros virtuais, e foi lá onde eu publiquei primeiro o livro antes de fazer ele físico. E lá eu consegui acrescentar um capítulo a mais, que é onde na verdade tem um glossário. O glossário ele tem algumas dessas palavras difíceis, as que com certeza mais comprometem o entendimento. E lá é como se fosse um dicionário, lá tem algumas dessas palavras mais difíceis que tem no livro. E tem o seu significado, às vezes sinônimos, e até mesmo expressões, que não são as palavras em si que tem no dicionário, mas expressões que querem dizer alguma coisa, que tem um entendimento por trás, um significado por trás. E que, como é um pouco difícil de entender, eu acabei colocando essa expressão usada no livro e o significado dela, meio que a explicação do que aquilo quer dizer. Então, poucas pessoas provavelmente vão ter acesso a isso, mas a maioria das que eu conseguir, eu vou tentar fazer chegar até ela esse recurso, para ela conseguir ver lá as palavras que ela não entender e conseguir entender o significado. Número 5. O ingrediente para entender a história. Claro que além da Bíblia e do dicionário, que são elementos essenciais, não pode faltar, Bíblia e dicionário é igual a esse livro. Saber também discernir o que é literal e o que é sentido figurado. Tem coisa aqui que é literal, é aquilo do jeito que está escrito e tem coisa que é sentido figurado, é simbólico. A maior parte das coisas aqui são simbólicas. No caso, os títulos, os personagens e os acontecimentos também. Número 6. Uma Jornada Rumo à Coroa da Vida tem uma trilha sonora. Foi feita já há algum tempo atrás e eu não vou publicar ela oficialmente, igual o livro, só que eu vou deixar ela aqui nesse vídeo, que é bem curtinha, no final do vídeo vai ter ela. Número 7 e última, mas não menos importante, primeira posição. Lá naquele site, o Wattpad, que é um site de histórias virtuais, quando eu coloquei o livro lá, ele alcançou várias vezes ele alcançou o primeiro lugar nas histórias sagradas. Então ele está #1 em sagrada. Por várias vezes isso. Depois teve uma vez que ele foi para o segundo lugar e voltou para o primeiro. Em outras tags já alcançou também algumas posições, tipo em Parábola, que já alcançou, se não me engano, o segundo lugar. Em Fábula também já alcançou lugares altos. Mas a primeira posição mesmo, ela alcançou várias vezes. Primeiro lugar, a primeira posição nas histórias relacionadas com histórias sagradas, que tem a ver com a palavra de Deus.